Sejam muito bem-vindos a essa aula e agora eu vou explicar para vocês como eu gerei 1,2 milhões em vendas com 60 mil reais para um e-commerce. Então, resultado surpreendente com uma estratégia muito bem feita de quê? Tráfego pago. Então vamos para lá, vamos explicar. Bom, como que você fez isso? Então, basicamente eu fiz isso aqui. Tela cheia, dá para enxergar bem? Deixa eu até aumentar aqui para vocês entenderem. Não dá para aumentar, né? Tela cheia. Então, 67 mil reais, isso de 1º de janeiro de 2023 a 11 de janeiro de 2024, e o resultado foi de 1.261.000 reais e 695, 261.695 reais. Então, um resultado surpreendente. Então, aqui para um cliente, deixei aqui fora, né, a parte do código dela do Pix, e esse foi o resultado. Então, até aqui, né, 47 campanhas já rodando durante esse um ano, com várias estratégias, vários testes, e agora eu vou mostrar para vocês como que isso foi possível, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, tráfego para e-commerce é mais fácil do que qualquer outro tipo de tráfego. Poxa, para de graça, como assim é mais fácil? É exatamente isso. Então, todo e-commerce, ele funciona do mesmo jeito, não varia, todos são iguais. Em que sentido, João? Todas as pessoas seguem o mesmo caminho. Nesse caminho vamos ter problemas, os problemas são sempre os mesmos e as soluções são sempre iguais. Estou falando sério, é exatamente isso. Porque como funciona hoje a jornada de compra? A jornada de compra, ela basicamente é dessa forma aqui. Você cria um anúncio através de mídias sociais, as pessoas veem esse anúncio, se chamar a atenção dela, elas vão clicar no anúncio, e aí ela vai para algum site, normalmente é o site onde você quer gerar a venda do e-commerce. Esse site ele é carregado, eles visualizam essa página, e aí depois eles começam a fazer o que? Uma jornada de adicionar ao carrinho, depois que eles adicionam o carrinho, eles vão iniciar a finalização de compra, e depois eles realmente vão comprar. Então todas as fases dentro do e-commerce seguem o mesmo padrão. E o que a gente precisa fazer? Entender essas fases, entender esse passo a passo e começar a otimizar dentro desse passo a passo. Então, eu já fiz uma live falando sobre isso, que o que mais importante é você entender a jornada de compra. Depois que você entende o passo a passo, a jornada de compra, você sabe exatamente aonde que você tem que otimizar dentro dessa jornada para gerar mais resultados. Então, seria basicamente esta jornada. Então, vai ter a impressão dos anúncios, e aí vai ter um CTR, que é o que? A atração que aqueles anúncios estão gerando, que as pessoas vão clicar. E aí vai ter o custo por clique. E aí são métricas importantes que você precisa saber. Depois que ele clicou, a página vai começar a carregar ou não. Página carregada, você vai visualizar a página. E aí existe um custo por sessão de visualização da página. Visualizada, você vai começar a jornada de compra, que é o quê? Adicionar ao carrinho. Então tem a taxa de adição ao carrinho, que é a porcentagem. Então vai ter adição ao carrinho e o custo por adição ao carrinho, taxa de iniciar a compra, e vai ter a iniciar a finalização de compra, que é o Initiate Checkout, que é o custo por Initiate Checkout, e a taxa de compra, que é a pessoa comprando, e disso você vai ter o quê? O ROAS, que é o retorno sobre o investimento em anúncios, que seria o quê? Quanto eu investi e quanto que veio de retorno em vendas. Então isso aqui é uma informação extremamente importante, tá? É importante trazer para vocês aqui. Então, qual que é a missão dentro do e-commerce? Fazer a pessoa passar por todas essas etapas, perdendo o menor número de pessoas ao longo do caminho. E é aí que eu te falo sobre a otimização, que ela é extremamente importante quando a gente está falando de um e-commerce. Então, todas as pessoas vão passar por essa jornada de compra. Quanto mais pessoas passarem e chegarem até o final, mais vendas você vai gerar. Isso é extremamente importante. Perfeito? E aí, como que eu posso identificar os problemas do e-commerce? Então, os problemas do e-commerce, como eu disse, são sempre os mesmos. Então, está aqui. O normal, o padrão de problema do e-commerce. Então, o ticket médio está baixo, muitos cliques por visita, o custo por sessão está alto, muito adição ao carrinho, mas pouco initiate checkout, taxa de adicionar ao carrinho está baixa, taxa de conversão do e-commerce baixa, initiate checkout e pouca compra, então muito initiate checkout e pouca compra, a parte de branding e a oferta está ruim. E quando você tem cada um desses problemas aqui, o que você precisa fazer? Eu preciso trabalhar para resolver cada um desses problemas. Então,
Foi exatamente isso o que eu fiz para gerar um retorno sobre o investimento de quase 20 vezes mais, que com R$ 60.000 gerou 1,2 milhões em vendas. E quais são as soluções, João? E aqui a gente entra nas soluções. E isso aqui é o mais importante para que você possa realmente também ter resultados com e-commerce. Então, primeira coisa, ticket médio baixo. Como que eu resolvo o problema se o ticket médio está baixo? Criar kits juntando produtos. Então você pode começar a trabalhar de juntar produtos e aumentar o ticket dessa forma, ou seja, compre 2 peças e leve a terceira, compre 3 peças e leve a quarta peça. Então você começa a aumentar o ticket médio do seu e-commerce. Oferecer descontos progressivos, então compre 2 peças e ganhe 30% de desconto, compre 3 peças e ganhe 40% de desconto. Faz muito sentido. E criar uma landing page com os 3 melhores produtos. Então, assim, normalmente aqueles produtos que vendem mais, antes das pessoas chegarem até realmente o seu site, o seu e-commerce, você pode criar uma LP com esses 3 melhores produtos. Faz muito sentido. Para o quê? Tentar quebrar a objeção e falar, nossa, sensacional, quero saber mais. E depois as pessoas vão direto para comprar esses produtos, esses 3 melhores produtos. Assim você pode aumentar, porque a pessoa não vai ficar satisfeita com apenas um, mas ela vai querer os 2 ou pelo menos os 3 para comprar diretamente, tá? E o desconto de frete grátis para compras acima de X reais, ou seja, se hoje o seu ticket médio está em torno de 100, 150 reais, você quer aumentar ele para 200 reais, o que você vai fazer? Acima de 200 reais você ganha frete grátis, e assim você aumenta o seu ticket médio. Então aqui é o primeiro ponto de problemas, tá? Outro, muitos cliques e pouca visita. Então, possivelmente o seu site ele pode estar lento. Ah, João, como que eu pesquiso se o meu site está lento ou não? Então existe hoje, né, uma plataforma que é o PageSpeed, ou, se eu não me engano, o GTmetrix. Eu gosto de utilizar muito o PageSpeed, tá? E ali você vai conseguir ter informações sobre a velocidade do seu site. E aí você vai saber se ele está lento ou não, tá? Um anúncio chamativo, mas a oferta não. Então não adianta, possivelmente você vai ter aquele anúncio que chama a pessoa e tudo mais, que ele vai clicar, mas a oferta propriamente dita não está tão chamativa assim. Então você precisa melhorar essa oferta para que a pessoa vá até o seu site e visite o seu site. Isso também é extremamente importante, tá? E um público muito desqualificado. Aí você já entra naquela parte de realmente, será que eu estou alcançando o público certo dentro do meu tráfego pago? Será que realmente eu estou falando com aquele público que tem um potencial de compra maior? Então você vai precisar talvez melhorar isso. E esses pontos que eu estou passando para vocês é para o quê? Direcionar aonde você tem que otimizar para gerar mais resultados. Então, se você está tendo pouca visita no seu site, possivelmente essas são as razões que você precisa trabalhar para melhorar, tá? E aí quando fala que o custo por sessão está alto, o que é o custo por sessão alto, João? Poxa, você está gastando dinheiro, mas realmente as pessoas que estão chegando até o seu site é muito menor do que deveria ser. Então você acaba tendo um custo por sessões mais alto. Como que eu posso trabalhar isso? Então, você vai ter que focar nos criativos, então aumentar o seu CTR. Você vai precisar testar novos formatos de criativos, então, ou seja, tudo criativos, tudo novos anúncios que você precisa trabalhar. Você vai precisar testar o quê? Novos padrões de criativos, otimizar o carregamento do site e testar novas ofertas. Então aqui, nesse ponto, a gente vai trabalhar também nessa linha, trabalhar as ofertas, testar novas ofertas. E quando eu falo de oferta, não estou falando de apenas desconto, mas o tipo de realmente de atração para aquele cliente que tem interesse em comprar de mim. Isso é crucial, tá? E criativos, novos anúncios. Então, será que o melhor formato, será que se eu só mandar para os stories faz sentido? Será que eu vou mandar para o feed apenas? Ou então só para o Reels? Você precisa testar esses formatos. Será que um formato de carrossel com várias imagens de vários produtos faz sentido? Precisa testar. Então, nunca gosto de deixar aqui para você a receita de um bolo padrão, mas eu gosto que você pense. Pense e pense onde você vai encontrar a melhor forma para você poder trabalhar e otimizar de uma forma realmente, vamos dizer assim, autêntica. Perfeito? E aí, vamos supor que muita gente está adicionando o carrinho, mas poucas pessoas estão chegando realmente na fase do Initiate Checkout, que é o quê? A parte que depois você precisa iniciar a parte de informações de pagamento. Então, possivelmente, ou a pessoa chegou até lá, adicionou o carrinho, mas achou o frete caro, ou realmente a oferta não está legal, está ruim, ou o site ele não é confiável, a pessoa está tendo o primeiro contato e não se sente confiável naquele site, ela pode achar que é um golpe, ou falta de suporte. Pode ter entrado em contato com a equipe do WhatsApp, não tem esse suporte e ela sente essa falta e por isso
ela não vai comprar também. Então, isso aqui são pontos importantes. Tem até um quinto ponto, que normalmente não é levado em consideração, mas o quê? Tempo de frete, tempo de entrega. Às vezes a gente sabe que tem aquela opção de melhor envio, e se você utilizar por essa opção, ele vai dar que, estando até próximo, o tempo de entrega pode demorar de 3, 5 dias, e a pessoa pode achar muito tempo. Então você precisa analisar também esse tempo de entrega, tá? Outro ponto extremamente importante seria a parte de, aqui fechei, a parte de taxa de adição ao carrinho baixa. Então, assim, a porcentagem das pessoas que estão realmente adicionando ao carrinho ela está baixa. Então, o que? O site pode estar desorganizado, uma grade quebrada, ou seja, várias rupturas, não existe uma continuidade daqueles produtos, o frete está caro, a oferta está ruim, a qualidade das fotos está ruim, ou seja, os criativos não estão legal e as informações são insuficientes sobre o produto. Então imagina tu chegar naquele produto, só que não tem a descrição do produto, todos os detalhes sobre o produto, e isso faz com que a pessoa fique na dúvida se realmente aquele produto é para ela ou não. Então isso também é uma informação que você precisa trabalhar, tá? Outro ponto, taxa de conversão do e-commerce baixa, ou seja, a maioria de todas as pessoas que chegaram até o site, a conversão ela está baixa em relação às pessoas que estão comprando, ou seja, chegaram 1.000 pessoas e só compraram 10. A porcentagem de 1% talvez seja uma porcentagem baixa, então a gente precisa melhorar essa taxa de conversão. E como que a gente faz isso? Público desqualificado, e aí você entra na parte de tráfego pago, talvez você esteja alcançando um público que não é qualificado para compra. Anúncios não estão conversando com o site, ou seja, aqueles anúncios que aparecem, quando a pessoa chega no site, não é a mesma coisa. A ideia é sempre do bolo de cenoura fofinho. Então, se eu estou procurando um bolo de cenoura fofinho, eu tenho que chegar no site e tenho que ver realmente aquele bolo de cenoura fofinho. Talvez estejam outras coisas e não aquilo que você está mostrando no anúncio. Então, ele precisa ter uma continuidade, isso é extremamente importante. Grade mais uma vez quebrada, gerando as rupturas, com estoque, não tem mais a mercadoria, e experiência do usuário no site. Então ele precisa ter uma boa experiência. E hoje possuem vários sites super simples de você criar um e-commerce, que eles podem te trazer já uma inteligência de você ter essa experiência melhor dentro do site. Então vale a pena você consultar. Existem alguns sites como a Novenshop, o Yamp, tem também o WooCommerce, tem o Shopify, tem vários sites hoje que eles possuem uma inteligência muito boa para você trabalhar muito bem essa experiência de um e-commerce bom, um e-commerce ok, um e-commerce com uma velocidade, um e-commerce legal para gerar a venda, tá? A oferta possivelmente ela pode estar ruim, então você está tentando vender alguma coisa que não tem uma oferta atrativa e a pessoa não vai comprar de você por causa disso. E o carregamento do site, mais uma vez a gente está batendo aqui dentro do carregamento do site. Então você começa a perceber que alguns pontos em comuns eles se repetem em relação à jornada de compra, ao passo a passo que a gente precisa otimizar daqueles clientes, tá? Agora vamos supor que a pessoa também teve muito initiate checkout, mas pouca compra. No final, nem muita gente comprou. Então, possivelmente, o gateway de pagamento está zoado, ou seja, não tem um checkout realmente assim intuitivo que a pessoa possa realizar o pagamento de uma forma realmente interessante, inteligente, rápida. Poucas formas de pagamento, então, por exemplo, a pessoa quer pagar, talvez, num cartão que não tenha aquela opção de pagamento, então não tem a opção talvez de um Pix, ou então a opção de boleto está zoada. Então tudo isso é importante. E você só vai descobrir se você tentar ir na jornada de compra e você vai verificar se esse site gera uma boa experiência de compra ou não. Tá? E o terceiro ponto é a falta de confiabilidade. Então, normalmente, quando você vai aparecer um anúncio para aquele potencial cliente, ele vai ter um primeiro contato com você. Então, ele entra numa fase de curiosidade, de entender um pouco mais sobre você de verdade, se realmente você tem produtos de qualidade, se você entrega, como que é o feedback, depoimentos de outros clientes que já compraram de você. Então, essa falta de confiabilidade pode gerar realmente também a questão de poucas compras, tá? E aí vem a parte também sobre brand, ou seja, ou você cria o seu brand ou rouba de alguém que é um influencer, que pode ser um micro-influencer ou um macro-influencer. E como que funciona esta questão aqui do brand, tá? Como que você pode roubar essa audiência de um influencer que a gente está falando aqui? Você pode trabalhar isso de uma forma de você fechar parcerias e depois você pega realmente a audiência desse público. Pode dar sua... Mas realmente o ideal é que você possa o quê? Criar o seu próprio brand. E como que você cria esse próprio brand, João? Você vai criando, colocando cada vez mais, investindo nessa parte visual, investindo cada vez mais em lançamentos mais profissionais, de produtos que você
pode gerar o desejo. Então o brand ele pode ser muito bem trabalhado. Já a ideia aqui do foco não é realmente você vender, mas fortalecer a sua marca com realmente a qualidade do produto, a qualidade daquilo que você quer vender para o cliente final. E aqui hoje existem objetivos de campanha que fortalecem esse brand, fortalecem o reconhecimento de marca, né? Alcançar mais pessoas para esse fortalecimento. Então é algo que dá para trabalhar e o branding você só soluciona criando seu próprio brand ou com o apoio de um influenciador que você vai roubar a audiência dele e vai gerar um brand que você precisa. Normalmente, essa segunda opção é uma opção mais rápida para fortalecimento de brand e normalmente é que as grandes empresas elas utilizam, tá? E oferta ruim. Então você precisa o quê? Analisar o site do concorrente, analisar os anúncios do concorrente e testar novas estratégias de impactar o público, testar a oferta. Ou seja, você precisa ver se sua oferta está de acordo com o que o mercado oferece. Não adianta você querer fazer uma oferta, mas o mercado está com uma outra oferta muito mais atrativa. Você precisa equiparar como é a sua oferta em relação ao concorrente. Quando eu falo oferta, eu não estou falando de preço, mas estou falando do quê? De o que você quer oferecer para aquela pessoa que pretende comprar dentro do seu e-commerce. Precisa ser algo que gere um diferencial, algo que gere um desejo e que seja diferencial realmente da sua concorrência. Ou se estiver na próxima linha da concorrência, fortaleça aquilo que você tem de diferente. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu retorno sobre o investimento ele vai estar lá nas alturas. E campanhas essenciais, para você entender um pouco mais, até na linha de tráfego pago. Que tipos de campanhas normalmente a gente utiliza aqui para gerar resultados? Normalmente a gente utiliza essa aqui com o objetivo de adicionar o carrinho, que é para o quê? Popular público. Então, eu preciso alcançar novas pessoas interessadas. Então, o objetivo não é nem compras, é que mais pessoas cheguem até adicionar o carrinho, que depois eu posso trabalhar o quê? O remarketing. Então, eu sempre trabalho com interesses topo e interesses fundo. O que é isso, João? Interesse topo e fundo. Topo são interesses mais abertos. Vamos dizer que você vende roupas femininas, vestidos femininos. Então, interesses topos são interesses mais abertos, como beleza, saúde, beleza, estética, talvez moda feminina, são coisas mais em aberto, interesse em aberto. E já os interesses fundos são mais específicos, como vestidos. Então, um interesse mais específico. E assim você vai trabalhando esses interesses para alcançar mais pessoas propensas ao quê? A poder comprar de você. E aqui é para popular público. Já esse aqui é um objetivo de purchase que eu separo em camadas, ou seja, camada 1, camada 2 e camada 3, que a intenção aqui é a gente trabalhar também esse funil de vendas, essa jornada de compra, desde as pessoas que têm interesses até os públicos semelhantes daqueles que compram ou que chegam até o initiate checkout. E esse aqui é o público frio. Na camada 2, você vai trabalhar já um público de envolvimento, que são envolvimentos maiores, 180, 365 dias, e que visualizaram o site há mais tempo, 6 meses, tá? Que é um público mais morno. E para alcançar novas pessoas também com o objetivo de compra, na camada 3, que é o quê? Quem viu algum conteúdo em um tempo mais curto, a lista de clientes que já compraram de você em algum momento, que se envolveram com você num tempo mais curto, ou que visitaram o seu perfil num tempo mais curto. Existem outros, sim, quem mandou enviou direct, então tudo que estiver relacionado a um tempo mais curto, vale a pena você testar num público quente. Ah, João, aí qual a diferença do público quente para público de remarketing? Aí que tá. Aqui é fixo. Já com uma ideia de testes, a gente vai pensar em quê? Em talvez testar esse novo público que a inteligência artificial está trazendo, que é o Advantage Mais, que tem gerado resultados. Lista de clientes, como eu coloquei, mas normalmente você pode trabalhar ele com público quente, mas pode ser testado antes. Lookalike, ou seja, públicos semelhantes à sua lista de clientes. Um purchase refinado, isso aqui eu já fiz uma aula sobre isso. O que é o purchase refinado? É basicamente aquela pessoa que comprou mais de uma vez de você. Então, se você vê, existe um público personalizado que a gente consegue trabalhar, daquele público que o quê? Que já comprou nos últimos 180 dias, que tem uma frequência maior que que comprou mais de uma vez. Ou seja, quem comprou 2 vezes, pelo menos, você considera uma pessoa mais refinada a compra. Você vale a pena fazer esse tipo de teste dentro de um e-commerce e ver como vai fluir. Tá? Assim como outros lookalikes. Então, aqui são algumas ideias de públicos de teste, tanto quente como frio, que você precisa testar. Normalmente, você vai para uma linha do frio para fazer esses testes. E possivelmente se validar, você também pode testar os quentes, mas aí o quente você pode trabalhar ou no fixo, ou vai testando novos públicos que quando tiver ruim dentro do quente no fixo, você vai testar esses novos quentes aqui. Então, o mais importante você precisa entender, o público que vai comprar de você é o público que te conhece e é aquele público que você testou e gerou resultado. Então, testes infinitos são extremamente importantes em prol de gerar resultados, tá? E o remarketing, João. Remarketing também é uma campanha extremamente importante que você precisa trabalhar. Que tipo de remarketing? Quem adicionou o carrinho,
iniciou o checkout, initiate checkout. Então, esses aqui você precisa trabalhar, porque possivelmente eles não compraram ou finalizaram a compra por alguma objeção que ficou. E aí você começa a trabalhar o quê? A quebrar essas objeções, tá? E com o objetivo de compra também por Chase. E aí depois você vai para a linha do Google Ads, que também vale a pena. Então, institucional, com o nome da sua marca para fortalecer o brand, e o nome mais reclame aqui, o nome mais é confiável, o nome mais é bom. Você leva as pessoas para o site e você quebra a objeção, levando talvez para uma área mais institucional, para a pessoa entender que realmente o site existe e é confiável. Na rede de pesquisa, e aí você vai trabalhar o quê? Palavras long tail. O que seria palavras long tail, João? Palavras mais fundo de funil. Então não são palavras, exemplo, vestido, mas assim, comprar um vestido longo e para uma festa, então vestido de festa para casamento. Então é uma palavra mais específica. Então, se alguém está procurando esse vestido de festa, se você tiver um site que vende esse tipo de vestido, facilita a pessoa potencialmente comprar de você, tá? E um ponto extremamente importante é o Google Shopping. Então, imagens do produto mais o preço. Então, a gente trabalhar o Google Shopping, que você trabalha através do Merchant Center. E Performance Max. Por que Performance Max? São campanhas inteligentes. Então, ela vai buscar para você um melhor posicionamento. Se vai ser no YouTube, se vai ser na rede Discover, se vai ser no Gmail, no Display, no Search ou no Shopping. Então, aqui eu fiz um resumo extremamente importante de como você vai gerar resultados como esse aqui. Resultados de 1,2 milhões com apenas 67 mil reais investidos em anúncios. Então, se você implementar e focar realmente na jornada, no passo a passo, eu tenho certeza que você vai alcançar resultados, tá? Espero que você tenha curtido e até o próximo encontro para mais um insight poderoso para você alcançar mais resultados. Valeu!